الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Testemunho que ninguém merece adoração exceto Allah e testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Estimados irmãos, minhas irmãs, mais uma vez sejam bem-vindos a esta conversa que tem como objetivo nos levar mais perto do nosso Criador, uma recordação que nos aproxima ao nosso Senhor. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ. Que Allah nos proteja do fogo. Allah subhanahu wa ta'ala diz: recorda as pessoas, faça lembrar as pessoas aquilo que lhes aproxima ao seu Criador. Porque se esta recordação for benéfica, se as palavras forem boas e penetrarem nos corações das pessoas, aí vai reviver o seu coração aquele que tema o seu Criador. E apenas vai se afastar dessas recordações o mais infeliz, que será o residente do fogo. Um fogo no qual as pessoas não viverão e não morrerão. Que Allah nos proteja desse fogo. Minha irmã, meu irmão, o nosso tema hoje será falar sobre a morte e a vida. E eu sei que com estas palavras, a morte e a vida, aquelas pessoas que não gostam de ouvir falar da morte, já devem estar um pouco tristes. Mas eu queria dizer que ainda é muito cedo para ficar triste, porque esta conversa, inshallah, será muito benéfica. A morte e a vida. Primeiro, o que é a morte? O que é a vida? Em termos de religião, estamos a falar em termos de ensinamentos do Alcorão e o ensinamento da tradição profética de Muhammad, que a paz esteja com ele. A vida é a presença da alma no corpo. Ou seja, o ser humano é feito de duas coisas: a parte material, o corpo, e a parte espiritual, que é a alma. Então, quando estas duas coisas, uma fica dentro da outra, neste caso, quando a alma vive no corpo, aí nós estamos vivos. E com a saída da alma do corpo, aí nós estamos mortos. Então, conseguimos dizer que a vida é o resultado da presença da alma no corpo e a morte é o resultado da ausência da alma do corpo. Por que falamos primeiro da morte e depois da vida? Porque Allah subhanahu wa ta'ala, em várias passagens do Alcorão, começa a falar da morte antes da vida. Veja, no capítulo número 2 do Alcorão, no Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala diz: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Como é que vocês negam a Allah? Como é que vocês rejeitam o vosso Criador? Como é que vocês justificam esta negação quando vocês dizem que Deus não existe? Como é que vocês explicam? Sabendo que vocês estavam mortos. Kuntum amwatan. Vocês estavam mortos. Fa'ahyakum. Ele vos reviveu. Ou seja, ele vos deu a vida. Thumma yumitukum. Depois vos dará a morte. Vos fará morrer. Thumma yuhyikum. E de novo vos dará a vida. Ele vai vos reviver. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. E finalmente voltarão para ele. Esta passagem ensina-nos que temos 4 fases. 2 iguais, outras também 2 iguais. Ou seja,
temos duas mortes e temos duas vidas. A primeira morte já passou. Foi o estado em que nos encontrávamos separados entre a alma e o corpo. O nosso corpo encontrava-se na terra, porque o primeiro homem foi feito a partir da terra. E a alma estava com Allah. Quando Allah modelou esta terra, preparou e criou o ser humano, então assoprou nele a sua alma. Daí surgiu a primeira vida, que é esta que estamos a viver, em forma de reprodução. A diferença entre o primeiro homem e nós é que ele foi feito da terra e nós fomos reproduzidos a partir dele. Então, a primeira vida é esta mundana e vem a segunda. Só que a segunda vida não há de vir antes que venha a segunda morte. Daí entendemos que a primeira coisa que Allah criou entre a vida e a morte é a morte. E uma outra passagem deixa muito mais claro, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata. Foi ele que criou a morte e a vida. Aí começa pela morte e depois vem a vida. Tudo bem, todo aquele que vive, todos nós seres vivos, entre aspas, seres humanos, sabemos que um dia havemos de morrer. Todo aquele que vive sabe que há de morrer. Isso não é para duvidar. O que é difícil de saber é por que vivemos e por que morremos. Esta seria a questão mais importante da nossa conversa. Por que nós vivemos e por que morremos? Allah subhanahu wa ta'ala responde a esta questão, a esta pergunta, no capítulo 67 do Alcorão. Em poucas palavras, ele diz: Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala diz: é ele que criou a morte e a vida apenas para vos testar, para vos examinar, para vos provar. Que exame é este? Que teste é este? Outra pergunta. Testar-nos em o quê? Para quê? Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum. O vosso Criador é aquele que fez existir a morte e a vida para vos provar, para vos testar. Ayyukum ahsanu amala. Porque no fim ele quer mostrar, quer revelar, quer tirar em frente de toda a gente para mostrar quem foi o melhor nas ações. Então, afinal, a nossa vida atual, esta vida terrena, é um teste. O nosso Criador quer, no fim, mostrar a todos quem se comportou bem. Daí que a vida mundana é um teste. Estamos num estágio de teste. Só que este teste é muito complicado. Muito complicado não no que diz respeito à matéria, mas no que diz respeito ao seu fim. Quando é que acaba este teste? Este teste acaba de forma súbita. Allah subhanahu wa ta'ala termina este nosso teste com a morte. E esta morte pode aparecer a qualquer altura. Então, a maior preocupação é, se bem que estamos a ser examinados, estamos a ser provados, num tempo não determinado. Não determinado quer dizer, você não sabe a que horas, que dia, que ano, quando, como é que você há de morrer. Então você é obrigado a fazer o bem onde estiver, como estiver, em todas as circunstâncias, sabendo que a morte pode aparecer aí. Subhanallah. Existem pessoas que dizem, talvez virá na velhice, é de viver até envelhecer. Mas esta ideia começa a perder aceitação quando nós vemos jovens a morrer, quando vemos crianças na infância a morrer, e quando de vez em quando vemos alguém a chegar à fase adulta e morre, e são poucos que envelhecem. Aí ficamos totalmente confusos. Será que estou no grupo daqueles que vão morrer na velhice? Ou na fase adulta? Ou também serei surpreendido assim, jovem?
Allah subhanahu wa ta'ala nos deixou em dúvida. Ele disse: minkum man yutawaffa. Dentre vocês existem aqueles que estão predestinados a morrerem jovens, ou mesmo na infância. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ. E dentre vocês existem aqueles que serão deixados de alcançar a mais baixa das idades. A mais baixa das idades, a velhice. Aí nós compreendemos por que outros morrem na infância, outros na juventude, outros morrem na fase adulta, outros morrem na velhice. O segredo da morte, quando é que vem, como é que há de vir, só Deus é que sabe. Mas nós temos uma obrigação, que é tentar fazer alguma coisa para ver se seremos dos melhores. Cada um na fase onde se encontra. O jovem se preocupa em fazer alguma coisa para que, se for surpreendido, não saia totalmente a perder. Aquele que está na fase adulta se preocupa em fazer alguma coisa para que, se for surpreendido antes da velhice, seja dos melhores. E aquele que está velho não espera mais nada senão morrer, mas também deve fazer alguma coisa que, quando a morte aparecer, não saia a perder, esteja na lista dos melhores. As crianças estão livres. Temos passagens que nos dizem que as crianças não são registradas naquilo que fazem, portanto, o que elas fazem não é registrado no livro das ações. Allah subhanahu wa ta'ala não conta eles como responsáveis. Então, chegamos agora à fase mais importante da nossa conversa. Você que é jovem, você tem muitos projetos na cabeça, tem muita coisa a fazer. Mas eu quero lhe aconselhar uma coisa. A melhor coisa para você fazer na juventude, e não esqueça que a juventude é uma fase muito complicada. O jovem quer provar tudo. O jovem quer provar tudo. E isso lhe põe num grande risco. Quer mexer com mulheres, moças, aí está o risco de você contaminar doenças. Quer ser curtidor da bolada, aí corre o risco de você entrar, envolver-se na vida de contrabando, drogas. Quer ser estrela, quer ser o mais famoso, aí você corre o risco de envolver-se com amizades que vão lhe desviar. A juventude é muito perigosa. Então, o que fazer nesta fase? Escute com atenção. Esse é o meu conselho. Pode surgir outra pessoa que vai lhe dar bons conselhos, melhores que este, mas escuta uma coisa. Eu pensei, estou nessa fase, ou estou passando dessa fase, mas eu pensei e cheguei à conclusão que a melhor coisa que o jovem deve fazer é estudar. Estudar. Quando eu falo de estudar, não estou apenas a falar de estudar a religião ou a academia. Juntar as duas coisas. Não fazer distinção. Estudar a ciência, a academia, e estudar a religião. Em simultâneo. Ninguém já se arrependeu e ninguém vai se arrepender, inshallah, por estudar estas duas coisas em simultâneo. Por que é que falo isso? O meu conselho não vem da minha cabeça, não. Vem dos ensinamentos do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Ele disse: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allah lahu tariqan ila al-jannah. Aquele que trilhar um caminho, aquele que seguir o caminho à procura do conhecimento, seja qual for o conhecimento, desde que a sua intenção seja sincera e séria em procurar o conhecimento, em libertar-se da ignorância, com este caminho que ele segue, ele acaba chegando, com a facilidade de Allah, acaba chegando no paraíso. E o paraíso é para aqueles que são melhores em ação. Não quero falar muito, mas quero lhe dizer que você já ouviu falar de cientistas que se tornaram muçulmanos. Sabe por quê? Porque eles, por serem sinceros nas áreas em que se, portanto, especializaram, foram descobrir verdades que lhes levaram a Deus. O conhecimento, quando é procurado com seriedade e sinceridade,
ele leva a maior verdade, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Procure estudar a academia e a religião, conhecer a palavra de Allah. Neste caso estou a falar do Islã, porque o Alcorão diz que a religião aceita perante Allah é o Islã, a submissão. Para mais explicações sobre isso, até outras oportunidades. E você que está na fase adulta, já deixou a juventude, já está a ver agora que durante a juventude você cometeu muitos erros, que não devia fazer isto, tinha que fazer aquilo, só agora é que você está a ver. O que é que você deve fazer para alcançar a salvação? A melhor coisa que eu aconselho você a fazer é muito simples. Nesta fase em que você se encontra, é a fase de mais ocupação. Você ocupa-se à procura de dinheiro para alimentar a família, para melhorar a situação da vida. Esse dinheiro, gasta uma boa parte naquilo que vai agradar a Allah. Porque Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya ayyuhalladhina amanu, ó crentes muçulmanos, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim? Vocês querem que eu vos mostre um negócio, um comércio que vai vos salvar do castigo doloroso? Tu'minuna billahi wa rasuli. Primeiro creiam em Allah e no seu mensageiro. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. E façam esforços na causa de Allah através dos vossos bens, dos vossos dinheiros e as vossas pessoas. Caridade, dar caridade, ajudar as pessoas. Não ter aquele pensamento egoísta: eu fui jovem, ninguém me ajudou, também não vou ajudar a ninguém. Não, esqueça isso, aproveita agora. Na juventude você brincou mal, não fez quase nada que agrada a Allah. Aproveita agora a sua fase adulta, para que quando a morte lhe surpreender, você não saia a perder. E você, meu pai, que já chegou a essa idade de velhice, o corpo já está cansado, a mentalidade está a voltar para trás, já perdeu uma grande porção de conhecimento que você adquiriu na juventude, só que não usou esse conhecimento para a causa de Allah. Na sua fase adulta, você só se meteu em coisas da sua vontade, não da vontade de Allah. E daqui a pouco você há de morrer. Escuta com atenção. O que você deve fazer? O que você deve fazer é, depois das suas obrigações, as 5 orações do dia, gaste mais tempo com 4 palavras. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. 4 palavras. Gaste mais tempo a falar isto. Subhanallah, glorificado seja Allah. Alhamdulillah, louvado seja Allah. Allahu Akbar, Allah é o maior. Astaghfirullah, peço perdão a Allah. Estas são as palavras que você deve fazer de trabalho, já que se calhar você é alimentado pelos seus filhos, já não consegue fazer o que fazia. O seu tempo deve passar com estas palavras. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Os bens, o dinheiro e os filhos são belezas ilusórias da vida mundana. Wal-baqiyatu as-salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala. As outras restantes ações, as melhores ações, que são Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah, La hawla la quwwata illa billah, tudo aquilo que enaltece o nome de Allah é melhor perante Allah no pagamento e é melhor motivo para esperar a misericórdia de Allah. E mais uma coisa, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando chegou no fim da sua missão, ou seja, quando faltava pouco tempo para ele morrer, Allah, através do Alcorão, aconselhou ao profeta Muhammad a dizer estas palavras: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَاسْتَغْفِرْهُ. E peça perdão constante, porque você está para partir. Aí ficam 3 conselhos. Para o jovem, estudar com sinceridade. Não estudar à procura de emprego, que o emprego está garantido. Você trabalhar como não. Quando você estiver vivo, você há de comer.
Estudar para eliminar, ou seja, evacuar a ignorância da cabeça, para agradar a Allah. Com esse estudo você vai chegar ao paraíso. E para você que está na fase adulta, aquilo que você consegue agora, gaste na causa de Allah. E o meu pai, o meu tio, o mais velho, já tem aí. Esse era o tema principal da nossa conversa e espero que Allah aceite de nós todos estas palavras e que as faça benéficas nesta e na outra vida. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا meus irmãos. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.